Começando aqui no canal mais um teste de sistema ADAS e o carro da vez é o Peugeot 208 GT, agora híbrido leve, já na linha 2026. A gente vai conferir nesse vídeo quesitos como frenagem automática de emergência, sensor de fadiga, vamos falar sobre piloto automático, sistema de permanência em faixa e etc. Testar todos os recursos desta versão GT para a gente conferir então se o 208 consegue ou não, digamos que dirigir sozinho. E vocês sabem bem que antes de testar os sistemas na prática, eu gosto de mostrar as configurações. E a gente vem aqui nessa nova central multimídia, uma novidade aqui para o 208, mas já tinha lá no 2008. A gente vem aqui em ADAS, você pode usar este botão aqui também, se você segurar ele já vai para lá. E aí você encontra primeiro a frenagem automática de emergência. Nas configurações você pode deixá-la mais perto, ou seja, demorar um pouco mais para ativar, né? Mais perto do carro da frente. Eu deixei no médio, o mais distante vai ficar mais sensível. Dá para desligar ou ligar o controle de tração, o reconhecimento de limite de velocidade, que são as placas de trânsito. O legal é que ele coloca aqui algumas animações, né? Bem bonitinho aqui para explicar como que funciona. E o alerta de atenção ao volante, que é o sensor de fadiga. E aqui em tutoriais eu acho que era para ter um tutorial ensinando como que faz, mas não está aparecendo não. Mas eu vou aproveitar para mostrar para vocês nas configurações que você pode vir aqui em personalização, personalizar o display, o do motorista, e você pode trocar então. Eu vou colocar o nível de ADAS. Isso aqui é a vigilância do motorista. Agora salvo, a gente vem aqui no pessoal 2 do painel e já tá vendo ali, ó, nível de vigilância. Isso aqui é em relação ao sensor de fadiga. Não sei se tem muita importância, mas se você quiser ver isso, você pode. E aqui do lado esquerdo você tem também o botão para desligar o sistema de permanência em faixa. São basicamente essas as configurações. Ele é bem simples nesse sentido. Vamos lá então para a estrada testar na prática. E vamos falar agora do sistema de permanência em faixa, que é aquele que corrige o volante quando você está saindo da faixa, quem diria, não? Ele funciona entre 70 e 180 km por hora. Eu acho que poderia começar um pouquinho abaixo. A maioria dos carros funcionam ali a partir de 60, esse aqui é um pouquinho a mais, né? E não especifica mais nada. A única coisa que eu digo para vocês é que vocês podem desligar por este botão que fica escondido, que eu não estou enxergando, mas eu sei que ele está aqui, como eu já mostrei para vocês. Mas não tem também sensibilidades para o sistema de permanência em faixa, ao contrário de outros modelos da Stellantis. Eu já deixei aqui na nossa tela voltada à condução, que é justamente o ADAS, né? Então vamos deixar ele sair para a direita, ó. Aquela faixa que estava em verde, ela ficou laranja e apareceu um símbolo laranja piscando na direita. E vocês podem ver que ele está assim corrigindo no volante. Agora ele acabou voltando para o meio da faixa, não de propósito, porque infelizmente esse carro não tem a centralização, é só a correção. Mas de novo, ó, não mexi no volante até agora, né? Vocês viram que ele começou a sair, vai começar a sair de novo, ó. E ele vai corrigindo para evitar que você saia. Mas ele não dirige sozinho, tá, pessoal? Ele só corrige no volante. A centralização, como eu disse, ó, já começou a apitar porque eu não coloquei as mãos. Vamos até ver o que ele faz quando eu desobedeço a ordem dele, ó. Dá um alerta bem alto, inclusive, viu? Até o momento ele tá mantendo, ó. Agora, vocês viram o que aconteceu? Ele simplesmente desativou o sistema. Por quê? A gente acabou ficando muito tempo sem as mãos no volante. E como eu disse, o carro não dirige por você, então não é para você deixar ele dirigir sozinho. Agora que a gente já ficou um tempinho com as mãos no volante, né? Nos volantes é bom. A gente já tem ali de novo as faixas em verde indicando que o sistema está ativo mais uma vez. Eu vou induzir o carro aqui para a esquerda, ó. Vamos deixar ele sair de novo. Vocês viram a correção também para o outro lado agora. Eu achei que ele corrige sinceramente muito bem. E até curvas um pouquinho mais difíceis ele geralmente consegue fazer. Vamos ver essa aqui, ó. A curva não é tão forte, mas vocês viram que o carro estava indo mais rápido para lá. E olha como ele mantém bem, sem ser muito agressivo, tá vendo? Ó. Ele chegou a comer um pouquinho de faixa ali, mas ele fez a correção muito boa, sem ficar jogando muito pro lado contrário da curva, né? Então eu gosto desse sistema, só que por ser a versão mais completa, seria um diferencial na categoria, porque, salvo engano, só a HB20 tem a centralização de faixa, mas acho que seria bem-vindo aqui também. Mais uma vez aqui para a direita, ó. Também não é uma curva muito intensa,
Mas vamos ver se ele faz sozinho ou não, ó. Nem chegou a comer faixa. E olha como ele só fica andando próximo, ele não fica jogando muito para a esquerda, depois voltando para a direita e assim de novo, e lá, e fica naquele zigue-zague. Aqui não, ó. Ele faz somente o trabalho mesmo, que é não deixar você sair da faixa, ó. No Peugeot 208, o funcionamento ele é mais preciso do que nos carros da Fiat, por exemplo, mesmo que lá você tenha esse ajuste de sensibilidade. Curioso isso. Eu também já aproveito para lembrar vocês que quando tá muito sol, muita chuva, muita neblina, uma poeira muito intensa, os sistemas não vão funcionar ou não vão funcionar direito. E isso é normal, a gente também não consegue enxergar direito quando tá nessas condições, a câmera também não. Por isso, justamente, que você sempre está na responsabilidade do carro. Tem uma expressão que eu gosto muito, que meu pai sempre diz, que é: de graça ter ônibus errado. E eu acho que ele tá super certo nisso. Então, já que é de graça, por que você não deixa o seu like aqui embaixo e também não hypa esse conteúdo? Se você estiver usando o YouTube no celular, se arrasta os comentários pro lado, que você acha essa opção gratuita de hypar e ajuda muito a gente. Conto com vocês. Eu falo agora da frenagem automática de emergência. Em relação aos veículos em movimento, como esses que estão à nossa frente, ela só vai funcionar se você estiver entre 10 e 85 km por hora. Eu achei estranho. É o que diz o manual, mas sinceramente eu acho que funciona acima também dos 85. Não faz muito sentido funcionar somente a essa velocidade. Talvez seja aquela questão de ele conseguir fazer a frenagem máxima até os 85 e depois ele meio que não garante, alguma coisa nesse sentido. Porque é o primeiro carro que eu vejo, se eu não me engano, que tem esse número mais baixo para frenagem automática. Vários têm quando é para pedestres, mas para veículos, às vezes alguns funcionam até 230, por exemplo. Aqui esse 85 não faz muito sentido. Eu acho que o manual não foi muito claro em relação a isso, mas estou passando a informação que ele diz para nós. E ele também fala que só freia para um carro parado se você estiver até 80 km por hora. Isso sim faz sentido. Também lembro que depois que ele parar o carro completamente, se isso acontecer, ele vai segurar o freio de 1 a 2 segundos e depois vai liberar. Então você fica atento, porque o carro vai voltar a andar e você pode até bater depois. Às vezes ele evitou a primeira colisão, mas voltou a andar e bateu depois. Então fiquem atentos. E como que funciona a frenagem automática de emergência? Eu acho que vocês já sabem, até porque aqui no canal eu já expliquei, acho que 1.586.000 vezes. Mas vou repetir, não tem problema. Ela vai fazer o quê? Atuar automaticamente no freio, por isso que chama frenagem automática, olha só que surpresa, para tentar evitar uma colisão, ou seja, fazer com que ela não aconteça, ou até mitigar a colisão. O mitigar muita gente não entende. Às vezes o carro vai bater, mas ele bate numa velocidade bem menor do que aquela que você iria bater se o sistema não atuasse. Então ele já te ajuda, e às vezes só nessa diferença de velocidade salva a sua vida. Se você for bater a 140 e ele conseguir reduzir para 100, por exemplo, é muito menos grave. Dependendo da condição, se o carro da frente estiver mais rápido, você não tanto assim. Se você deixar a distância ali mais longe, dependendo das condições de trânsito, aí ele vai conseguir frear antes de bater. Também acontece dele fazer uma força maior no freio quando necessário. Então vamos dizer que a gente está acelerando contra essa montanha, a gente pisou no freio, mas só um pouquinho. A gente não pisou o tanto que precisava. O sistema consegue entender isso e ele vai então aplicar uma força maior no freio para, de novo, tentar evitar ou mitigar essa colisão. E que fique claro que para a frenagem automática, ou pelo menos o alerta funcionar, você não precisa estar numa velocidade super alta ou dirigir de forma super perigosa. Eu vou acelerar um pouco mais rápido em relação à Montana. Ó, vocês já vão ver isso, ó. Perceberam? E ela fez sim até uma frenagem automática. Isso eu não estava esperando. Lembrando que eu vi que atrás tem carros bem longe de mim, tá bem distantes. Por isso que eu fiz esse teste aqui. Não faça em trânsito pesado, ou melhor, nem faça esse teste, porque são situações de segurança. Mas vocês viram que nesse caso ele atuou sim no freio. O tanto que eu pisei já seria suficiente, digamos assim. Mas ele entendeu que não, porque a gente se aproximou bem rápido da montanha, né? Então vocês viram que funciona muito bem na prática.
Eu quero falar agora para vocês sobre o preço do carro, que é sempre um ponto muito importante. Às vezes a gente tem um carro que praticamente dirige sozinho, mas custa 5 milhões de reais, aí não é tão legal quanto poderia. Nesse caso aqui é caro, mas não é tudo isso. Nessa versão GT, que é a única híbrida leve, a gente explicou esse conjunto mecânico em vários outros vídeos do canal e que hoje não é o foco. Nessa versão GT, a mais completa, custa hoje R$ 130.990. Mais 2 mil, se eu não me engano, da pintura, vai para 133 mil, mais ou menos. Isso, preço de tabela, você pode encontrar ele mais barato sim, e provavelmente encontrará. Talvez não muito, mas encontrará. E eu também quero falar para vocês sobre o reconhecimento de placas de trânsito, que é um sistema muito legal que só o 208 tem na categoria. O manual não especifica quase nada sobre o reconhecimento de placas, não fala sobre velocidade, nem nada disso. Então eu acredito que ele funcione em qualquer uma que ele conseguir detectar a placa. Nem todas ele consegue detectar, porque às vezes tem um sol muito forte refletindo na câmera, às vezes a placa tá suja, tá meio escondida, tá um caminhão na sua frente, alguma coisa assim. E o interessante é que quando ele detecta uma nova velocidade, ele vai te dar a opção de colocar no piloto automático mais rapidamente. Então, dando uns cliques aqui, ó, você já vai passar direto para aquela velocidade nova que ele encontrou. E se tiver chovendo, a velocidade recomendada vai ser um pouco menor. Olha que curioso. Estamos, pessoal, tentando aqui caçar uma placa para mudar a velocidade. Passou por uma ali que eu nem percebi, olha como o sistema pode ajudar. E ele já detectou aqui 60 km por hora. A questão é, na marginal são 90. Então vamos ver se ele vai detectar assim que tiver a primeira placa. 60 por hora existe, mas para veículos pesados, o que não é o caso, por mais que tenha um gordinho dirigindo, né, meu? E já adianto para vocês que às vezes acontece, tá? Tem uma velocidade para veículos leves e outra para pesados, e os sistemas de reconhecimento de placas às vezes não conseguem distinguir isso e acabam mostrando a velocidade mais baixa, mas também não é sempre. Por isso que é importante você não confiar 100% nisso, mas em algumas situações pode te ajudar bastante. Eu acho que seria bastante interessante se ele conseguisse pegar a informação aqui do Waze. Não sei o quão trabalhoso seria fazer isso. Aqui, por exemplo, no Waze já diz que está 90. Aqui ele ainda não detectou os 90 ali na frente. Vamos passar pela placa para ver se ele consegue então detectar. Vamos ver, eu acho que em velocidade baixa assim vai ser difícil, mas estamos passando agora da placa. E ele continua mostrando pra gente 60 km por hora. Vamos ver nas próximas. Temos mais duas placas aqui na frente, mas a da direita, acho que vocês conseguem perceber que ela está um pouco encoberta pelas árvores ali. Então eu imagino que aqui na direita ele não vai detectar. Vou até cair para a faixa aqui do lado para ver se, quem sabe, ele consegue detectar a placa lá da esquerda. Poxa vida, continua mostrando 60, hein? Olha, provavelmente por estar em baixa velocidade, muitos carros, etc., tivemos o azar de não conseguir detectar quase nenhuma vez. Tem uma placa de 70 aqui do lado esquerdo, vamos ver se ele detecta. O problema é que tem uma de 60 junto. Também não detectou, pelo amor de Deus, tá difícil hoje. Nossa última tentativa, temos aqui outra placa que tem 90 por hora e do lado 60 aqui para veículos pesados. Vamos lá, ó, passando aqui a placa agora. Aê! Pode pôr seu aplauso aí nos comentários que agora deu certo. Hoje a gente teve bastante dificuldade, mas geralmente funciona um pouquinho melhor. Eu acho que o problema foi o trânsito muito intenso mesmo. E acredito que em velocidades muito baixas ele não consiga detectar, embora o manual não especifique nada pra gente em relação à velocidade. Me bateu uma preguiça que eu acabei lembrando de falar sobre o sensor de fadiga. Ele não é tão inteligente a esse ponto de detectar a nossa preguiça. Mas se você estiver em uma condução acima de 65 km por hora por mais de 2 horas seguidas, ele já vai alertar pedindo para você fazer uma pausa. Ou seja, está muito tempo na estrada, por exemplo, ele já entende que você pode, depois de 2 horas contínuas, parar para tomar um cafezinho, então ele vai emitir um alerta ali no painel. Lembrando que abaixo de 65 km por hora, ele fica em pause, em stand-by, né?
então ele não vai alertar para você, até porque a gente faz movimentos mais bruscos na cidade, é um anda e para, é um pouco mais complicado de calcular assim a fadiga, né, o cansaço de alguma pessoa. Mas o legal é que ele também monitora o comportamento da sua direção pela câmera aqui atrás do para-brisas, que serve para outros sistemas ADAS. Então, se você estiver saindo muito das faixas e etc, ele vai alertar uma condução perigosa e vai então pedir para você fazer uma pausa da mesma forma. E uma pausa agora ia bem, hein? Tá um calorzinho. Estamos agora em uma condução noturna aqui com 208 e eu quero falar para vocês sobre o farol alto automático. Lembrando que ele funciona a partir de 25 km por hora e, segundo o manual, ele desativa automaticamente abaixo de 15 por hora. Então, passou de 25, ele ativou, até 15 ele mantém. Abaixo disso, ele vai desligar e aí depois só vai ativar de novo quando você passar novamente dos 25 km por hora. O manual não fala mais nada pra gente, mas a gente sabe muito bem que ele considera a iluminação. Então, por exemplo, agora que tem uma via bastante iluminada, ele não vai ligar o farol alto. Quando tiver um pouco mais escuro, vocês vão ver que ele vai ativar automaticamente. Vocês vão ver, ó, que aqui é uma estrada de terra bem escura e ele já vai ativar. Ele não ativou antes por conta da moto. Mas, ó, fiquem olhando, ele já tá ali no painel como a função automática ligada e agora ele ligou de fato o farol alto. Agora, sendo sincero, não é exatamente em relação ao farol alto automático, nem ao farol alto em si. Mas esse conjunto óptico, ele tem um ajuste automático de altura, o que parece muito bom, mas ele dá a impressão de estar trepidando toda hora. Agora não, porque o farol alto está ligado, então vocês não vão perceber isso. Mas, por ele estar ajustando a altura toda hora, ele parece que fica para baixo, para cima, para baixo, para cima, e causa uma estranheza. Além disso, eu achei que o facho do farol baixo, ele fica... Agora que percebi que eu nem liguei a luz aqui interna, né? Não muda muita coisa na GoPro não, mas ajuda um pouco. E aí eu percebi que o facho do farol ele fica muito próximo do carro, talvez por conta desse ajuste automático de altura, o que eu não gostei. Então, para você ter um pouco mais de visibilidade aqui, por exemplo, você vai ser obrigado a ligar o farol alto, porque desligando eu vou desativar manualmente, tá? Ó, puxei aqui, vocês podem reparar que ele não é muito distante, né? O alcance dele não é muito alto, principalmente se você estiver em velocidades um pouco mais altas, ó. Ó, tinha pessoa ali na frente, eu nem tinha visto, tá vendo? Se eu não ligasse o farol alto, ó. Agora o farol alto automático em si, eu achei que ele funciona muito bem nesse ponto. Eu gostei. E ele me parece até um pouco mais permissivo do que outros carros. Primeiro que ele já liga a partir de 25, a maioria é a partir de 30, então já é um pouco melhor. E segundo que mesmo não estando extremamente escuro, ele já liga. Alguns carros não, você precisa estar num breu como esse aqui para ele ligar. E aí o funcionamento do farol automático, vocês sabem, né? Se aparecer um carro na frente, ele vai desativar sozinho e quando deixar de ter um carro, ele vai ligar sozinho. Vai ser difícil de mostrar aqui para vocês, que ainda mais à noite, isso aqui é bem difícil de passar algum carro nessa estradinha de terra. E o que é que eu achei sobre o ADAS aqui do Peugeot 208 GT? Sinceramente, gostei, mas ao mesmo tempo esperava mais. Isso porque a gente não tem um ACC. Ok, nesse segmento isso é bem raro, mas seria bem-vindo. Mesmo que não tenha um ACC, poderia ter um sensor de ponto cego, com alerta de tráfego cruzado traseiro inclusive. Poderia ter também um sistema de centralização de faixa, lembrando que aqui você só tem a correção. O HB20, por exemplo, tem também a centralização. No restante, achei legal que ele tenha reconhecimento de placas, é o único da categoria que tem isso. O farol automático funciona muito bem. O sistema de permanência em faixa, embora não tenha centralização, também funciona bem. E a frenagem automática a gente conseguiu testar, inclusive na prática, vocês viram que ela freia de fato, né? Ligou até o alerta do carro. Então eu gostei, mas poderia ser mais recheada em comparação a alguns rivais. Alguns SUVs, digamos que subcompactos, né? Kardian, Pulse, Altera, nessa faixa mais ou menos. Alguns já têm recursos de ADAS que esse aqui não possuem. Às vezes um pouco mais caros também. Enfim, seriam muito bem-vindos alguns itens aqui no 208. E você vai mesmo sair do vídeo sem deixar o like aqui embaixo, sem hypar o conteúdo? Não custa nada, vai, ajuda a gente. Se vocês soubessem o trabalho que dá para fazer cada um desses conteúdos
tão completos aqui no canal, vocês com certeza ajudariam a gente, até porque é de graça, né? E pessoal, é claro, né? Deixa a sua opinião aqui nos comentários sobre o que você achou do Sistemadas do 208. E é lógico, também se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.